Quais as previsões para o futuro? Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5. Comentário de Mário Persona. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, por que Paulo fala que não necessitava falar dos tempos e das estações? E também ele está incluindo aqui o dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. Ele, claro, pode até ter falado particularmente a esses irmãos em outras cartas ou em visitas, mas por que ele deixava assim como uma coisa de somenos importância agora para eles? Porque eles já estavam cansados de saber disso. Isso fazia parte da doutrina dada a Israel desde Enoque. Porque Enoque Pedro, acho que é Pedro, é Judas que cita Enoque, é Judas, eis que é vindo o Senhor com todos os seus santos, já era ele citando esse dia do Senhor. Então todo o Antigo Testamento já tinha sido revelado no Antigo Testamento esse dia, que na realidade não é um dia, né, de 24 horas, mas é um tempo, é um período de tempo em que o Senhor retoma as rédeas do mundo e da criação como um todo. Nós estamos vivendo hoje no dia do homem. Hoje é o homem quem manda. Claro que o Senhor não deixa de controlar tudo nos bastidores, mas no palco quem está hoje é o homem. O homem atingiu o ponto máximo da sua audácia em querer dominar o mundo à sua própria maneira. Então o dia hoje é o dia do homem. Não tem lugar para Cristo nesse mundo. Isso é que é importante entender quando as pessoas se envolvem em política, querendo, vamos mudar o mundo, vamos colocar, eu confio em Deus na nota de reais, ou então em dólar, está lá em God We Trust. Não tem nada a ver isso com Deus. É dia do homem, e o homem fazendo as coisas da sua própria maneira, em rebelião. A última vez que Cristo foi visto nesse mundo, ele foi visto morto e pregado numa cruz. O Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, foi visto pelos homens como morto. Então, num certo sentido, aquela frase eu acho que foi de Marx, que ele falava que Deus morreu, eu não sei se é outro filósofo que falou isso, que Deus morreu, realmente, para o homem, Deus morreu. O homem não está nem aí para Deus. Ele quer fazer o mundo da sua maneira. E quando nós vemos tantas ações de tentativas de melhorar o mundo, isso é o homem pintando o Titanic numa cor alegre, depois de bater no iceberg, porque ele já bateu. Na rejeição que os homens fizeram de Cristo, o mundo já está condenado. Não tem mais retorno para isso. Então, esse assunto do dia do Senhor, que é um período, e é um período grande, ele não se limita apenas aos 1000 anos, porque nós sabemos que lá em Pedro ele chama de dia do Senhor a destruição dos céus e da terra. Quer dizer, isso já é no começo, já quando todas as coisas aqui deixam de existir, para Deus então começar um novo tempo sem tempo, que é novos céus e nova terra, quando não haverá mais tempo e não haverá mais matéria como nós a conhecemos. E todos os salvos estarão já prontos, né, configurados para esses novos céus e nova terra, para viver com uma mente que é capaz de viver fora do tempo. Nós não temos essa mente hoje. A nossa mente é limitada a começo, e meio e fim, as dimensões, né, altura, largura, profundidade e tempo. São as 4 dimensões com as quais nós conseguimos viver. Mas nós não temos cabeça para viver na eternidade. Por isso que a eternidade é citada em apenas, eu creio, 2 versículos na Bíblia. Porque não seria possível entender. Muitas pessoas confundem, quando fala do milênio, como se fosse isso o destino eterno dos cristãos. Não é. Inclusive tem, é o reino de Cristo, né? Tem no Antigo Testamento, em Isaías, passagens que falam que o boi comerá palha com a ovelha, e tudo isso, mas isso é no milênio na terra. Não vai ter boi, o leão, né? O leão comerá palha. Não vai ter leão no céu, não vai ter ovelha no céu, não vai ter cachorro no céu. Sinto muito os que adoram seus pets, né? Seus cachorrinhos. Não terá cachorro no céu. Existirão seres humanos no céu,
salvos, redimidos por Cristo. Só aqueles que têm o Espírito que Deus soprou lá em Adão no começo, são seres humanos, os cachorros não têm, os animais não têm o Espírito, eles têm alma e corpo apenas, têm sentimentos e têm a mobilidade do corpo, mas não têm Espírito. Então, todos entrarão nesse estado eterno, mas é claro que alguns entrarão nisso condenados, que será o juízo final. Porém, do juízo final não participam os salvos por Cristo. Tem muitos cristãos hoje que estão enganosamente pregando e sendo pregados como se terão de passar pelo juízo final, quando na realidade o Senhor falou, né, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, não entrará em condenação. Muito claro que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há de que um crente ser julgado. Ah, mas lá no juízo final, diz que nós vamos ter, as nossas obras vão ser queimadas como pá. Não, isso não é o juízo final, isso é o tribunal de Cristo, porque ao contrário do dia do homem, que é hoje, o dia do Senhor é quando o Senhor toma as rédeas de tudo. Aí ele vai agir em toda a criação de sua própria vontade, não mais dependendo do homem ou deixando o homem agir à sua própria maneira. Então, quando muitos misturam, né, que o crente está esperando não apenas o dia do Senhor, para o Senhor vir julgar todas as coisas e tal, estabelecer o seu reino aqui na terra, não é isso. Os crentes salvos por Cristo devem estar já de olho no céu, que é para onde nós estamos endereçados a partir do dia em que Cristo nos salvou. Foi colocado em nós um selo, ou um carimbo, que é o Espírito Santo habitando em nós, e isso foi colocado para sempre. O Senhor Jesus fala, lá em João, ele fala assim, que ele daria o Espírito para que ficasse conosco sempre. Nunca mais um crente em Cristo perde o seu Espírito Santo. Ah, mas Davi falou, não retires de mim o teu Espírito. Mas é que Davi era outra dispensação, quando os homens não tinham o Espírito Santo habitando neles. Então eles recebiam o Espírito por medida, eles recebiam o Espírito para determinadas ações, eles eram preenchidos com o Espírito Santo, e aí sim, eles podiam perder esse privilégio. Mas não hoje. O Espírito Santo que o Senhor prometeu para essa era em que ele seria enviado à terra, à igreja como um todo e aos crentes individualmente, é aquele que estará sempre convosco, como ele cita numa passagem do Evangelho de João. Então não há possibilidade alguma de um crente em Cristo perder a sua salvação. Não tem. Seria preciso cortar a mão do Pai para que escapasse um salvo da mão do Pai, porque não há como tirá-lo dali. E a confusão que se faz, é claro, é entre o tribunal de Cristo, de que Coríntios fala, que é quando nós receberemos, em 1 Coríntios capítulo 3 ou 4, se não me engano, e depois tem em 2 Coríntios também, que é quando nós receberemos a premiação, ou a recompensa, ou o galardão, pelas obras que nós fizemos aqui nesse mundo, por intermédio do corpo. E isso, claro, Deus vai trazer à tona, o Senhor vai trazer à tona, todas as obras que nós fizemos até antes de sermos salvos, porque nós já tínhamos corpo antes de termos sido salvos. Mas o galardão será dado para aquelas obras que foram feitas em Deus, em Cristo. As obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, lá de Efésios capítulo 2. As outras obras que nós fizemos da nossa própria vontade serão queimadas, se transformarão em cinzas. Não restarão mais obras nossas naquele momento, mas só as obras que Deus fez através de nós. Muitos serão salvos, que é aquilo que fala, se a obra de alguém se queimar, este será salvo, porém como que pelo fogo. Ou seja, vai sair com uma mão na frente e outra atrás, mas está salvo, não tem o galardão. Mas os que têm o galardão, claro, irão reconhecer que também não é deles. Nós lançaremos as nossas coroas aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo veio dele e nada veio de nós. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.